em sintonia com o TST, o recurso de vista não subirá mais. Se pacificar de forma contrária, subirá, porque o Tribunal Superior uniformize. Com um detalhe importantíssimo: se a turma tiver julgado um caso e o tribunal uniformizar em sentido diverso, tem que determinar o retorno à turma para que ela promova o rejulgamento da causa, no tema objeto da uniformização. E isso às vezes pode parecer algo que violenta o juiz, não é assim. É a norma do sistema em relação ao qual o tribunal fixou a tese, como é no Supremo Tribunal Federal, na repercussão geral. O Supremo define a tese, devolve ao tribunal de origem todos os casos em que há a contrariedade da decisão originária com aquela tese que o Supremo veio a fixar. Eu não mencionei, mas vou fazer aqui um parênteses e voltar atrás um pouquinho, que há uma mudança importantíssima nos embargos declaratórios. O artigo 1022 do Código de Processo Civil consagra o chamado princípio da ampla embargabilidade. Quer dizer isso, qualquer decisão pode ser objeto de embargos declaratórios. E o Código fala assim, vejam o que diz o artigo 1022. Se não me falha a memória. 1022. Cabe embargo de declaração contra qualquer decisão judicial. E aí enumera os casos em que ela é cabível. Não fosse isto, tem uma outra norma também importante, o parágrafo 2º do artigo 1024, aqui endereçado ao tribunal, quando diz assim: qualquer decisão, aspas, proferida em tribunal, ou seja, se é órgão monocrático, colegiado, decisão de qualquer natureza que for originária do tribunal, cabe em relação a ela embargos declaratórios. O Código define o que é omissão, artigo 1022, é quando houver, não for apreciada um ponto ou questão sobre o qual deveria haver pronunciamento de ofício ou requerimento. Também prevê, e é caso de ação rescisória, artigo 966, parágrafo 3º, se não me falha a memória, cabimento de embargos, quando a decisão não apreciar a existência de precedente judicial aplicável ao caso concreto. Isto é, a parte invocou uma súmula, mas não somente súmula, o Código também inovou, e a Lei 3.015 também o faz, dizendo que precedente judicial também é tese jurídica prevalecente. Foi uma solução muito engenhosa para aquele caso que o tribunal não consegue quórum para editar a súmula. Então, às vezes, o quórum não se obteve, questões contingenciais de presença na sessão para a edição de súmula, mas não há, a maioria expressiva daquele colegiado consagrou a tese. Então, ainda que não haja súmula editada com base em regimento interno do tribunal, procedimento a ela relativo, pode surgir um precedente que tem como origem a chamada tese jurídica prevalecente, que tem o mesmo valor de uma súmula, juridicamente falando, porque ela representa a formação de um precedente judicial que o tribunal definiu. E uma observação importante também a esse respeito é que a normativa 39, agora 39 ou 40, fugiu agora a memória, ao dizer que subsiste o IUJR agora, diz que cabe ao tribunal disciplinar o seu procedimento em regimento interno. Porque, obviamente, o CPC não se aplica porque foi, nesse caso, revogado. E é importante que o tribunal, ao assim o fazer, consagre audiência pública, por exemplo, amicus curiae, instaure um contraditório, uma cognição, nesse incidente, destinado à formação da sua jurisprudência. Ainda seguindo, alguns efeitos dos embargos não precisa muita discussão, porque o recurso já é interposto, a parte embargou, a parte contrária tinha interposto o recurso, não precisa ratificar o recurso já interposto, se os embargos não forem providos.
A embargou, B recorreu. Os embargos de A foram julgados improcedentes ou no tribunal desprovidos, o recurso de B está rígido, segue adiante, não precisa ratificar, como alguns entendiam. Ou A embargou, B recorreu, e os embargos de A foram julgados procedentes, ou providos parcialmente. A tem direito a complementar o seu recurso naquilo que diz respeito ao provimento dos embargos. Não é a revisitação de um recurso novo, não é a reabertura de um prazo novo. Se ele recorreu, o recurso está perfeito. O que pode ser aditado, complementado, por aquilo que diz respeito às mudanças que foram feitas no julgamento dos embargos declaratórios. Não é restabelecimento do direito ao recurso. Esse já foi exercitado, preclusão consumativa. Agora, no que foi acrescido, alterado, ampliado pelo julgamento dos embargos, o recurso a interpor pode ser e deve ser, pode não, deve ser, a parte deve ter a oportunidade de ampliar, enfim, rejeitar, modificar o seu recurso nesse particular. Um ponto interessantíssimo também que eu preciso mencionar, já falei antes, mas agora me refiro mais diretamente, a respeito às penalidades dos embargos. Artigo 1026 e seus parágrafos do CPC. O Código define penalidade bastante grave para embargos protelatórios. Mas vejam bem, a lei diz embargos manifestamente protelatórios. Primeira, multa de 2%. Segunda, eleva para 10% do valor, está no Código, atualizado da causa, uma sanção bastante elevada, mas o que é mais interessante, limita a 2 embargos. Criou um elemento objetivo, ou seja, nós julgamos um caso deles na SDI que tinha 9 embargos declaratórios. 9. Claro que um caso desse é sem dúvida chicana processual. Embora, enfim, já temos um caso no Supremo Tribunal Federal, de uma decisão famosíssima, que tem um caso da Bahia, que foram os embargos, em agravo de instrumento de recurso extraordinário, que deu provimento e modificou a decisão. É um caso, assim, merece ser estudado do ponto de vista sociológico e jurídico, porque alguma coisa que aquele caso tem. É uma ação bilionária da Bahia, que envolve plano econômico do pessoal que trabalhava no pó de Camaçari. 40 mil empregados, imagine aí o volume desta ação. Observe, foram embargos da declaração, em agravo de instrumento, em recurso extraordinário, em recurso de revista do ST. Imagine a decisão, o que não foi. Mas, nesse caso, então, a lei diz, quando forem protelatórios, manifestamente, primeiro 2%, renovados os embargos com a mesma característica, amplia para 10%, e se vierem depois, é não conhecimento dos embargos. Ou seja, decisão transitada em julgado. No caso do tribunal, eu quero chamar a atenção para uma mudança importantíssima que há, que diz respeito ao sistema de precedentes judiciais. Está no artigo 1030 e o artigo 1035 do novo Código, já com alteração oriunda da Lei 13.1256, que é o seguinte, a mudança é a seguinte, imaginemos a seguinte hipótese, vamos figurar a hipótese em que o tribunal decide um processo aplicando um precedente no nosso caso, do TST ou do Supremo Tribunal Federal. Digamos, definiu a base de cálculo da insalubridade. O Supremo definiu isso, provisoriamente, mas definiu. Então, o TRT decidiu, deve ser fixado como salário mínimo, por conta do que o Supremo definiu, repercussão geral, julgando embargos declaratórios, manteve a decisão até que seja modificada. Ok. Dessa decisão, a parte depois do recurso de revista, o tribunal trancou o recurso de revista. Hoje, cabe ao instrumento. Cabia. Pelo novo Código, cabe agravo interno para o tribunal. Artigos 1030 e 1035 do Código Novo, com a alteração vinda da Lei 13.1256. Porque o controle passa a ser do tribunal e não mais do TST. Essa mudança foi feita, foi estabelecida a pedido do Supremo Tribunal Federal. O Supremo ficou com receio de que no dia seguinte ao novo Código fosse invadido por
pedidos, reclamação, alegando que a decisão que ele proferiu, naquele caso, o juiz tal da vara tal de Macapá, de Belém, não estava aplicando o entendimento que o Supremo fixou em precedente judicial. Dizendo, por exemplo, que é salário mínimo, que é o salário contratual do empregado. Então, ele ficou com receio de que houvesse uma enxurrada de reclamações constitucionais, dizendo, tendo como fundamento o descumprimento de uma decisão que ele proferiu em repercussão geral. O que se fez, então? Duas medidas fundamentais importantíssimas. Primeira, o controle da aplicação do precedente passa a ser tarefa do regional. O presidente do tribunal vai denegar, a parte vai interpor agravo interno. Como é decisão do presidente do tribunal, o regimento interno vai dizer o quê? Irá para o órgão especial. Ou vai se criar um órgão que vai julgar esse tipo de agravo. Mas, em princípio, irá para o órgão especial do tribunal ou tribunal pleno. E uma segunda mudança fundamental é no artigo, acho que está me engano, 988 do CPC, deixa eu ver se eu conferir aqui, isso é 988, que diz respeito às reclamações. É o parágrafo 5º do artigo 988. A grande novidade do Código também, tem tanta novidade que a gente falaria aqui até amanhã de manhã, né? Se vocês não estiverem muito cansados, mais do que já estão. Eu não quis fazer um intervalo, porque se eu fizesse intervalo, vocês não voltariam aqui. Eu quis prendê-los. Foi uma decisão deliberada aqui minha, porque eu fico com receio de falar aqui sozinho, o desembargador Vicente, os colegas aqui ficassem, né, comigo, solidários, e a maioria aqui fugisse. Eu não fiz intervalo. Também porque se eu parar aqui, eu posso cochilar. Eu dormi tarde, acordei cedo. Mas vejam só o que fez o novo Código. A grande novidade do Código, porque diriam assim, não, mas a lei já previa anteriormente a súmula. Já dizia que o tribunal podia uniformizar a jurisprudência. As súmulas, o tribunal editava ou não, alguns editaram várias súmulas, outros editaram poucas, a realidade foi assim. Mas observe que não havia um instrumento que controlasse a aplicação daquilo que o tribunal fixou como tese jurídica. Só existia na Constituição Federal para o Supremo e para o STJ. O que fez o Código? Ampliou este valorosíssimo instrumento, chamado de reclamação. Não mais constitucional, simplesmente reclamação. Ampliando-a para o TST, Tribunal Superior, mas também para o regional, nos precedentes nele fixados. Sim. Então, se o TRT, da 8ª região, fixar um precedente judicial, e observem, se for uma matéria tipicamente regional, não vai ao TST esse caso. Vejam a questão própria do Pará. Aqui no caso do Pará, nós temos a Amazônia, então pode ser que haja alguma questão própria, assim, muito comum da Amazônia, que tenha lá entre o Tribunal da 11ª e o Tribunal da 8ª região. Mas pode ser que haja um tipo de questão jurídica própria daqui. O tribunal, ao fixar a súmula, ou a tese, ou o precedente judicial, não precisa ser uma coisa nem outra, se não for matéria contrária ao TST, firmará o precedente de modo vinculante e obrigatório. Mas com detalhe. Tanto os juízes de segundo grau, desembargadores, portanto, e as turmas, relatores monocraticamente, turmas, plenos, sessão especializada, não poderão desobedecer, porque a eficácia horizontal prevalece, como também o primeiro grau estará vinculado àquela tese. Ou seja, vocês, juízes de Macapá, de Belém, Altamira, Parauapebas, né, em outras cidades daqui do estado, pode fazer a decisão assim, está errado por isso, eu acho isso, ponto. Todavia, no dia tal, no precedente número tal, o tribunal fixou assim, por disciplina judiciária, ainda que eu ache errado, vírgula, sou obrigado a seguir esse entendimento. Salvo se a parte, na petição inicial, se autor, na defesa se réu, demonstra, olha, seu juiz, calma. Meu caso é diferente. Por isso, e o juiz vai observar que uma parte dos casos é tentar fugir a essa realidade do precedente judicial. Digamos, vamos ver aqui uma situação própria. O tribunal fixou a seguinte tese. Revista em bolsa, em pertences do empregado, bolsa, cola, mochila, não há dano moral. Só se houver contato pessoal.
abriu a roupa, pegou na pessoa, tocou, deixa de ser pessoal, passa a ser íntima, não é a dano moral. Aí vamos lá, que o advogado da empresa diz, não, mas no meu caso, não era bem tocar, ele não levantava a roupa, ele levantava a bainha da calça, para tentar construir um raciocínio para fugir ao precedente judicial. Então, o advogado agora tem uma tarefa hercúlea, que é construir uma tese, que boa parte dos casos será mirabolante, para não ter, no seu caso, aplicado o precedente que o tribunal fixou. Por quê? Porque se o juiz da Vara de Altamira, de Parauapebas, decidir de modo contrário ao precedente, cabe reclamação no TRT. E a reclamação é um instrumento poderosíssimo, que o juiz, é o relator originário do precedente, ele caça a decisão naquilo em que for contrária ao precedente que foi fixado pelo regional. Observe, ela tem efeito imediato. Ela retira do mundo jurídico a decisão contrária ao precedente judicial, é substituída pela tese que o tribunal fixou com efeito imediato. A decisão, esse instrumento é importantíssimo pela força que ele tem. Mas o que houve de mudança na Lei 13.1256? O Supremo, de novo, preocupado com a possibilidade, e também a STJ, claro, de uma avalanche de reclamações no dia 19 de março, de decisões pretéritas, disse o seguinte: o controle de precedente dos tribunais superiores é feito nos tribunais de segundo grau. Então, digamos, o TST fixou a tese X, já no sistema da lei nova. As súmulas do TST hoje ainda são persuasivas. Súmulas vinculantes obrigatórias, portanto, só serão as editadas a partir da nova lei. Isso está claro no tribunal. Então, por isso que hoje os tribunais ainda podem editar súmulas contrárias do TST, porque não tem precedente fixado ainda. Já temos 5 casos sendo instruídos. Divisor bancário, antecedentes criminais, 475J, 475O, os antigos, né? Honorários vacatícios e OJ 191, dono da obra, responsabilidade pelo dono da obra. São 5 ou 6 casos pautados já no sistema de precedente judicial. Então, dizia eu, o tribunal fixou a tese X, Tribunal Superior do Trabalho, ou recurso do IRDR para o TST. O Tribunal do Amazônia definiu uma tese para aquele incidente, a parte recorreu para o TST fixou a tese nacionalmente, e o TRT, digamos, do Pará, decidiu de modo contrário. Ao invés da parte propor a reclamação no TST, porque o precedente é de lá, ela propõe reclamação no TRT. É ele que vai fazer o controle prévio da aplicação ou não do precedente, dele ou do TST. No caso do TST, vamos imaginar que o tribunal diga que o TST, que não há colisão entre a decisão proferida e aquela que o tribunal fixou em termos de precedentes. Aí sim caberá à parte propor uma nova reclamação no TST, antes de transitar em julgado a decisão. De onde eu extraio isso? De uma expressãozinha que está no artigo 988, parágrafo 5º, inciso 2, quando diz assim: é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral, que é o caso do Supremo, ou especiais repetitivos, vírgula, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. Ou seja, o controle é Tribunal de Justiça, TRFs, TRTs, no nosso caso, o presidente do TST. Aí sim, e observe, a lei também diz, no inciso 1, não cabe reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada. Ou seja, a parte propôs reclamação aqui, o tribunal decidiu, ela não pode deixar de propor reclamação no TST antes do prazo final de recurso, no caso de 8 dias, porque senão
transitará em julgado a decisão, e aí sim não cabe mais como rever aquele entendimento. Aí cabe o quê? Ação rescisória. Artigo 966 do Código de Processo Civil. 966, também uma novidade que veio das mudanças do Código. Inciso, parágrafo 5º. Os órgãos que julgam ação rescisória no tribunal, ações rescisórias, estão com competência bastante ampliada. Que agora cabe rescisória de sentença processual. Nós sabemos que rescisória era decisão de mérito, agora não. Quando a decisão processual impedir propósito de inovação, cabe rescisória, é sempre coisa julgada. Se o juiz extinguiu a ação, sem resolução do mérito, proclamando que havia coisa julgada, dessa decisão, cabe rescisória. E mais ainda, parágrafos 5º e 6º, cabe rescisória da decisão que não aplica precedente judicial fixado pelo Supremo ou pelo STJ, leia-se TST. Então, imaginem, a decisão que diz, não, meu caso tinha distinção, o juiz não reconheceu distinção, foi até o